Olá, turminha do quarto ano. Nesse momento nós vamos ter a nossa aula de arte, certo? E o título do nosso capítulo é Vamos Brincar na Praia. E olha só o que vai aparecer pra gente aqui, falando hoje sobre cenário, certo? Então, o que vem a ser o cenário? É um conjunto dos diversos materiais que servem para criar um lugar onde se passa a ação dramática. Quando nós falamos aqui dramática, né, vem aquela ideia de drama, de choro, mas não, né? Dessa forma, o cenário é onde se passa a história representada no teatro. Não tem muito essa questão do drama, da dor, do sofrimento, né? Tanto pode ser a história que se passa na ópera, no balé, no musical ou no filme. Então, observe a imagem. O que faz parte desse cenário? Então, vocês estão vendo, né, no livro de vocês que tem como se fosse um navio, um remo, duas pessoas, certo? O cenário, assim como todos os elementos da ação teatral, deve ser estudado antes e durante a criação do espetáculo. Como assim? Quando se vai produzir um espetáculo, antes de se produzir, precisa se pensar. Se eu vou fazer uma peça que fale sobre algo que aconteça no mar, como nós vimos na imagem passada, eu não vou poder pensar em um carro. Eu vou ter que pensar em o quê? Em um navio, em um barco, em algo que tenha a ver. Por isso, antes e durante a criação do espetáculo, certo? Com a tecnologia, é possível explorar muito mais dos recursos dos cenários, prevendo dimensões, materiais, decomposição dos elementos, disposição dos elementos no palco e etc. Os cenários eles podem conter muitos ou poucos elementos. Não necessariamente o cenário ele precisa ser repleto, como nós vimos lá naquela imagem. Tinha um navio, um remo e algumas pessoas. Então, ali você já tem por noção de que aquela peça, ela vai envolver algo que tem a ver com água, certo? Não necessariamente precisando ter muitos elementos nesse cenário. Vamos dar continuidade. Aqui nós observamos, né, temos uma foto, provavelmente essas crianças poderiam estar inseridas lá naquela primeira foto que nós vemos lá. 275, vamos falar um pouco sobre o palco. O palco é o lugar físico no qual ocorre a ação teatral. Ele pode ser de madeira, em um tablado, como esse da imagem, pode ser redondo, pode ser uma rua, uma sala de aula, uma igreja, enfim, qualquer lugar onde se desenvolve o espetáculo. Daí nós temos aqui, ó, palco de rua. Então, isso aqui, esse espetáculo está acontecendo na rua. Tem o palco e o que se torna o cenário. Todos os elementos que estão ali naquela rua. Então, você já assistiu a algum teatro de rua? Acredito que a maioria sim. Nas praças, muitas vezes a gente costuma encontrar, né, até esses artistas de rua mesmo. Falando sobre os tipos de palco, até nós já estudamos na unidade passada, né? O teatro existe há milhares de anos. Então, nós temos o teatro grego, né, que ocorreu entre o século 8 até o século 5 a.C. Aí aqui nós temos a imagem, né, revisando o que a gente já viu, né, de teatro grego, circular e aberto. E a plateia ficava ao redor da orquestra, certo? Aqui nós temos a seção mão na massa, certo? Que vocês irão fazer o croquis que representa o teatro grego, tem dizendo material. Teatro romano. No século II a.C., o teatro chegou a Roma. Foram construídos imensos teatros ao ar livre. Então, nós temos aqui o teatro romano, né, e o Coliseu. Eles eram capazes de acolher 15 mil espectadores. Então, o palco quase sempre era coberto de toldo e poderia ser estendido para abrigar os espectadores caso chovesse. Tá bom? Então, aqui o teatro, né, muito famoso, é o que vocês viram na imagem, o Coliseu. Falando sobre ele um pouquinho, vamos ver. Temos um texto aqui que fala sobre o Coliseu. Mundialmente conhecido, ele foi construído por ordem do imperador Vespasiano e concluído durante o governo de seu filho Tito.
É um dos mais grandiosos monumentos da Roma antiga, certo? Eu vou deixar essa leitura desse texto sobre o Coliseu para que vocês façam em casa, conheçam a história do Coliseu, certo? E aqui nós vamos ver um pouco do teatro na Idade Média, né? Aqui nós temos já o teatro de rua. Do século XII até o século XV, na Idade Média, o teatro era feito nas ruas, sobre carroças ou cavaletes, e nas igrejas, nas quais aconteciam peças de cunho religioso. Então, isso aqui a gente ainda vê muito atualmente, certo? Gradativamente, o teatro passou a ser realizado em praças e em estruturas semelhantes às casas, ok? Teatro Renascimento, teatro no Renascimento. No teatro do Renascimento, que aconteceu a partir do século XV, o palco era colocado mais distante do público, esse aqui que vocês observam, certo? Que era dividido de acordo com a classe social. O cenário era feito com painéis pintados que representavam os locais onde se passavam as cenas. Então, classe social era o quê? Dividido, né? Umas pessoas mais próximas, outras mais distantes de acordo com a classe social. Nas páginas 45 e 47, você vai encontrar um jogo da memória sobre o teatro. Então, aproveitem para fazer e se divertirem, ok? O cenografista, olha esse aí, é o Leonardo da Vinci. Ele é responsável pelo cenário de um espetáculo. Foi somente durante o Renascimento que os painéis passaram a ser usados com mais frequência. Então, artistas importantes como Rafael Sanzio, Leonardo da Vinci e Giorgio Vasari criaram cenários e figurinos para muitas peças teatrais, ok? Cenário no teatro de bonecos, esse aqui a gente costuma encontrar aqui no Ceará, ainda hoje, né? Ele é popular brasileiro. O mamulengo geralmente utiliza uma estrutura semelhante a uma cortina para ocultar o ator que manipula os bonecos. Então, esses bonecos, eles são manipulados por um ator que fica escondido atrás, certo? Dando vida a esses bonecos. Essa estrutura recebe diferentes nomes e é conhecida como panada ou empanada, ok? Em grupos, adaptem o texto, eu chovo, tu choves, ele choves para o teatro de animação. Você pode fazer isso aqui, sozinho, lá na sua casa, ok? Nós vamos começar o nosso próximo capítulo aqui, certo? A Dança das Águas, certo? Enquanto o nosso livro abre aqui, eu vou falando com vocês um pouco sobre essa atividade que eu propus para vocês, né, de fazer o croquis, de estudar um pouco desses palcos, algo que a gente já conheceu, né, que nós já vimos em outro capítulo, certo? Enquanto a gente coloca aqui para abrir, porque nós vamos iniciar a Dança das Águas, a gente vai conversando um pouco, certo? Então, vocês viram que no começo nós estudamos sobre os palcos e voltamos agora. Então, aqui no Brasil é muito comum esse teatro de bonecos, certo? Pessoas, atores que vão dar vida a esses bonecos. Que tal vocês fazerem uma pesquisa? Nós temos até um programa, né, que é muito conhecido, que passa em uma certa TV, que usa muito os bonecos, certo? Então, aqui nós temos o nosso capítulo, a água, certo? Vamos aqui. Nós estamos na página 279, ok? A Dança das Águas. Nesse capítulo você vai aprender como alguns tipos de dança mostram a leveza e a mobilidade da água, certo? Vamos lá. O movimento em muitos espaços. Você já assistiu alguma dança da água? Acredita ser possível dançar na água? É mais fácil realizar esse movimento na água ou no ar? Aí nós temos uma pergunta, né? Dançar na água. Então, uma dança é um conjunto de movimentos corporais intencionais, normalmente, mas não obrigatoriamente. Tais movimentos são acompanhados de música, então vocês já estão acostumados a dançar. Existem tipos de dança que são aleatórias, que você faz um movimento, e existem as danças coreografadas, aquela que você precisa ensaiar e fazer o movimento no tempo certo. Vamos dar continuidade.
A maioria dos nossos movimentos são realizados por necessidade ou por vontade, como andar, sentar, correr, comer. Para que um movimento seja considerado uma dança, é necessário que ele seja intencional, expressivo e supere a simples necessidade de se fazer algo. Por exemplo, pegar um ônibus ou ir ao banheiro são ações que decorrem dos movimentos intencionais. Dançar vai além das necessidades, certo? Por isso, todos os povos em todos os tempos dançaram. E ainda hoje, nós continuamos dançando. Vemos aqui um festival de folclore na Croácia, certo? Então, essas atividades que eu deixei propostas para vocês, vocês procurem realizar. Procurem fazer o croquis, procurem ver, ler um pouco mais, certo? Conhecer um pouco mais desses tipos de palco e se aprofundar um pouco nesse tipo de dança. Dançar é muito bom, fazer movimentos, a dança. Quando você se entrega à música, quando você escuta uma música, né, que você gosta, aquilo logo lhe traz certas recordações. Então, eu vou deixar um desafio para vocês. Aproveitem para dançar em casa, coloquem uma música que vocês gostam. Ah, tia Giovana, mas falou que era dança na água. Mas nós vamos adaptar. Vamos dançar no chão, vamos dançar em cima do sofá. Seja onde for, ok? Próxima aula a gente continua estudando sobre esse assunto, se aprofunda um pouco mais sobre a dança, né? E aproveita para dançar também um pouco mais, certo? Então, conto com vocês e até a nossa próxima aula.